Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao primeiro Sinacan, Simpósio Nacional de Enfrentamento ao Câncer de Mama. Eu sou o Roque Luz e eu vou bater um papinho com você aqui hoje sobre algumas formas que a programação neurolinguística pode contribuir para que você consiga, vamos dizer assim, até provocante o título um pouco, se é possível estar preparada para tudo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nessa próxima meia hora, justamente levando esse questionamento. E eu vou passar para vocês algumas dicas, algumas técnicas, algumas formas de refletir para que você perceba que é sim possível estar preparada. Para tudo? Não sei. Isso é uma pergunta que eu acho que não existe resposta, né? A gente nunca pode ter essa certeza de que a gente está preparado para lidar com tudo na vida. Mas eu acho que quando a gente cria internamente, né, e aí eu digo não só na questão mental, mas também com relação aos nossos sentimentos, um estado de possibilidade para lidar com o que vier na vida, fica muito mais fácil a gente enfrentar qualquer desafio que a vida possa nos propor. E é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Na verdade, não vai ser nenhum papo, porque a gente não vai conseguir uma interação aqui. Seria muito legal, de repente, num próximo momento, a gente ter essa oportunidade de um bate-papo. Eu, inclusive, vou deixar, após essa palestra, os meus contatos. Se vocês quiserem bater um papo, vou estar aqui super disponível. Eu amo compartilhar conhecimento. E quando eu recebi esse convite, falei, poxa, conta comigo, tô dentro, ainda que hoje eu não exerça diretamente mais o meu papel como treinador de programação neurolinguística, né? Eu, durante alguns anos, fui treinador de programação neurolinguística, dei cursos em alguns institutos, tá? de neurolinguística, cursos em institutos de coaching, e hoje eu me dedico a um outro tipo de trabalho, um outro tipo de projeto. Hoje eu sou diretor de uma concessionária, mas é interessante a gente perceber que, ainda que não seja a mesma linha de trabalho, ainda estamos falando sobre pessoas. E falar sobre pessoas, para o meu ponto de vista, é algo fundamental para entender qualquer coisa na vida. E aí, por isso que eu topei na hora participar, montei um esqueminha aqui para a gente bater um papinho, para falar sobre isso, sobre como a gente consegue internamente melhorar as nossas formas para lidar com qualquer obstáculo que a gente tenha na vida. Então vamos lá. Primeiro eu queria falar com vocês uma pergunta, na verdade. O que significa algo desafiador para você? Qual é o seu significado sobre algo desafiador? Por que eu estou começando com essa pergunta? Eu tenho para mim, e a neurolinguística também tem isso como uma verdade, que tudo é ligado ao significado que a gente atribui. Então nada é mal, nada é bom. Tudo é o significado que a gente resolve atribuir para aquilo. E por que a chave de toda a história fica em cima do significado? Porque, por exemplo, eu posso considerar que uma perda de emprego, por exemplo, pode ser algo muito ruim, muito negativo, algo triste, algo pesado, algo que me joga para baixo. E de fato não é uma coisa legal. Dependendo do contexto, uma perda de emprego é algo que pode gerar, sim, um prejuízo, um dano, uma perda real. Só que, a partir do momento em que eu escolho ter outros significados sobre essa perda de emprego, a forma com que eu vou lidar com isso torna-se diferente. E se eu pudesse, de repente, imaginar que o significado de uma perda de emprego é possibilidade de um recomeço. Possibilidade de fazer algo diferente que eu não vinha fazendo até então. Possibilidade de eu interromper um pouco essa correria do dia a dia, essa correria louca que às vezes a gente acaba se jogando, e refletir sobre a minha vida, sobre o que eu quero, sobre o que me preenche. Então, percebam, mesmo acontecimento, é o mesmo acontecimento, a perda de emprego, eu posso ou optar por ter a visão negativa das perdas, dos prejuízos, ainda que elas existam, mas eu estou falando sobre foco, sobre qual o significado que eu vou dar mais atenção. Então eu posso ter esse significado muito forte da parte negativa, ou
eu posso escolher um outro significado. Um significado de início, de superação, de recomeço, de reescrever uma história, de olhar mais para mim mesmo. Então percebe que tudo que vai acontecer na nossa vida, tudo, não é nunca mal ou bom. É sempre você que escolhe o significado. Por isso que eu começo logo com essa pergunta: qual é o significado para você de algo desafiador na sua vida? E quando você for refletir sobre isso, procura ver se o significado que você resolveu atribuir para os desafios da sua vida tem te ajudado a subir ou tem te ajudado a descer e se sentir cada vez pior. Então esse é um ponto muito legal. E aí, somado a isso, a gente pode começar a pensar assim: vamos lá, como é que eu encaro os problemas da minha vida? Qual o meu padrão de comportamento quando surge um problema? Gente, isso pode parecer assim, bobo, né? Assim, como é que eu encarar? Eu vou enfrentar? Ou eu penso isso, eu penso aquilo, enfim. Cada um pode ter uma visão de como que encara os problemas. Mas nesse momento aqui agora, meu convite para você é de refletir como de fato você encara os problemas da vida. Não estou falando da teoria por detrás disso, mas na prática. Então é só pegar os seus últimos 2 exemplos que você tem aí na sua vida, de problemas que aconteceram na sua vida e como você encarou esses problemas. E é interessante a gente pensar, né, na palavra encarar, né, que é estar cara a cara, que justamente é a única forma que a gente tem de resolver os problemas. A gente não consegue resolver problemas com fuga. A gente não consegue resolver problemas com esses escapes que às vezes a gente dá para poder, poxa, eu não aguento isso, não quero isso agora, depois eu resolvo, né? Ou arrumo um monte de desculpas para não encarar. Então encarar o problema é fundamental. E aí, como a gente encara é que pode ser a chave para a superação de qualquer coisa. Então, por exemplo, você, ao se deparar com uma notícia que seja triste ou uma notícia que você não queria receber, quais são as suas reações? Como que você conversa com você aqui dentro sobre isso? Quais são os sentimentos que você alimenta quando isso acontece? Eu não estou falando que a gente vai conseguir ser como se fosse um robô, que independente do que acontecer, a gente tem um fluxo correto. Mas a questão aqui é como que eu escolho agir. Às vezes eu tenho uma reação emocional na hora que não é muito legal, mas logo que eu percebo aquilo, eu já posso começar a refletir e falar: caramba, tô achando que essa história de eu ficar muito para baixo com isso que aconteceu não vai me levar a lugar nenhum. Deixa eu ver que outra coisa que eu posso pensar que vai contribuir para que eu saia desse estado aqui. Também não estou falando aqui, gente, de termos uma visão totalmente oposta e fantasiosa. Esse é um grande problema também. A gente viver nessa expectativa de uma euforia, né? De que, poxa, eu não quero ficar triste, então eu quero ficar super feliz. Não quero ficar triste, então eu quero ficar feliz. É uma oposição muito forte que, dependendo do que acontecer, para nossa mente não fica muito plausível. Então não funciona. Fica uma coisa artificial. Então você pode, entre estar triste e reflexiva, né? Você começar a se perguntar sobre as coisas, se questionar, tá próximo. Então não é só alimentar a tristeza, mas pensar assim: caramba, vamos lá, por que eu estou me permitindo ficar tão triste? O que especificamente está acontecendo que me deixa tão triste agora? O que eu poderia pensar que iria contribuir para eu me sentir um pouco mais tranquila com relação a isso? Percebe? Eu não estou falando feliz, porque, caramba, vamos lá, tem coisas que não dá para a gente ficar feliz, né? Morre um ente querido, ou você perde um emprego, ou estou indo bem nos extremos, né? Você bate o carro, você vai ficar feliz? Claro que não. Mas você pode ficar tranquila, que o estado de tranquila te dá mais possibilidade de enfrentar, encarar a situação do que o estado de tristeza.
E aí, claro, depois, com o passar do tempo, às vezes dos dias, meses, anos, você pode ficar até feliz. Quanta gente já não passou por algum problema e depois de anos fala, caramba, hoje eu fico rindo disso que eu fiz, né? Da forma como eu lidei com esse problema. Hoje eu rio de mim, porque assim, nossa, eu fiquei extremamente preocupado ou preocupada com aquilo e depois eu vi, caramba, que bobeira, eu perdi uma energia danada e não precisava de ter perdido. Por que a gente consegue chegar nessa conclusão? Justamente porque a gente muda o significado das coisas com o passar do tempo. E o meu convite aqui é que a gente comece a imaginar como eu posso mudar de significado rápido. Não esperar o tempo, não esperar anos passarem para daí eu mudar o significado, mas como eu ativamente posso mudar o significado. Por isso que a pergunta é, como eu encaro os problemas da vida? E aí, se você fizer uma anotação sobre isso, como é que você encara esses problemas, procure anotar perto disso como você gostaria de encarar os seus problemas, mas não fantasiosamente, não de um jeito muito distante do que você é, mas de um jeito um pouco melhor, um jeito um pouco e mais com recursos, que a gente chama, né, para lidar com a situação. Então procura se responder um pouquinho disso aí. Outro ponto que é muito importante, por isso que eu falei da questão da teoria e da prática, né? Às vezes a gente tem uma teoria legal sobre como lidar com as coisas na vida, mas a prática não é tão assim. E fixem isso, o saber é diferente de experimentar. Então, muitas coisas a gente sabe, mas não põe em ação, não experimenta. Então, é super importante que ao você escrever uma nova forma que você quer usar para lidar com os problemas da sua vida, você comece a experimentar com as pequenas coisas. É uma fila de supermercado que demora, é de repente alguém que te fala algo desagradável. Então, comece a testar uma nova forma de encarar problemas, para que quando acontecerem problemas maiores, mais tensos, né, mais graves, vamos dizer assim, você vai estar mais preparada. E aí, nesse sentido, eu queria trazer alguns princípios da PNL para a gente ter agora ferramentas, de fato, para lidar com isso aí. Então vamos lá. Depois de eu entrar, vou entrar numa técnicazinha lá na frente daqui a pouco, que o tempo passa rápido e eu adoro falar, então vamos ver se eu consigo entregar tudo que eu quero dentro desses 30, 40 minutos. Mas antes de eu chegar lá na técnica, lá na frente, eu quero trazer um pouco dos princípios para a gente poder ter mais clareza do que a PNL nos convida a refletir. Bom, primeiro ponto que é importante a gente colocar. A PNL busca uma atitude orientada para resultado e não para problema. Olha que interessante. Foco em resultados e não em problemas. Foco onde eu quero ir, não foco onde eu estou hoje incomodado. Foco no que eu quero e deixo de lado o foco daquilo que eu não quero. Vou dar um exemplo bobo, da questão de dieta, que é muito comum, né? As pessoas ficam falando assim, eu não quero comer doce, não quero comer doce, não quero comer doce, não quero comer doce. E aí fica, não quero isso, não quero doce, não quero doce, não quero doce. E aí um dia que você está ali cansada, chegou do trabalho, está super estressada, viu um doce, você vai comer. Por quê? Toda vez que eu fico falando não quero doce, o que vem na minha mente? Doce. E eu gasto muita energia para ficar anulando ele o tempo todo. Então é muito importante que a gente coloque o foco no que eu quero. Então, ao invés de falar não quero doce, não quero doce, não quero doce, eu posso falar quero um café, quero um chá, quero uma maçã, quero uma fruta, quero qualquer outra coisa que vá beneficiar o seu emagrecimento lá, né, se for esse o seu objetivo, ao invés de dizer o que você não quer. E a gente pode pegar isso tudo, esse exemplo, né, e aplicar para tudo na vida. Então, ao invés de falar assim, eu não quero ficar triste, não quero ficar triste, não quero ficar preocupado com o meu tratamento, não quero que as pessoas tenham dó de mim, os vários não quero coisas, os nãos, tira isso e foca no que você quer. Então, se hoje você tem aí uma listinha de tudo que você não quer experimentar na sua vida com relação ao que você está passando, procure fazer agora, do lado, uma nova lista, substituindo cada um desses itens do eu não quero, não quero, não quero, por eu quero, eu quero, eu quero. O que você quer, que é o oposto daquilo que você não quer. Então,
Ao invés de você dizer, não quero ficar triste, você falar, eu quero ficar mais tranquila. Ao invés de dizer, eu não quero que as pessoas tenham pena de mim, você pode dizer, eu quero mostrar para as pessoas que eu estou lidando com tudo isso de forma segura, tranquila e consciente. Entende? Então tem várias formas de você sair daquilo que você não quer e focar no que você quer. E é uma coisa muito óbvia, né? Mas às vezes o óbvio é bom ser dito. Toda vez que eu foco naquilo que eu quero, automaticamente eu me distancio daquilo que eu não quero. Toda vez que eu foco no que eu quero, eu me distancio daquilo que eu não quero. Então, muito importante adotar esse princípio. Dizer para você o que você quer, ao invés de dizer o que você não quer. Outra coisa importante, segundo ponto, foco no feedback e não no fracasso. De novo, é uma coisa que a gente ouve muito, mas vale a pena colocar em prática. Não focar nos erros, nas coisas que deram errado, em tudo que eu fiz que não deu certo, tá? Não focar no fracasso. Então, poxa, eu fiz tal tratamento, deu errado. Eu fiz tal dieta, deu errado. Eu fiz tal coisa, deu errado. Tá, se você ficar só com isso aqui, você não vai prosseguir para lugar nenhum. Então, comece a imaginar o que você pode aprender com isso que aconteceu. Tira o foco do fracasso e bota o foco no feedback. Bota o foco no o que eu aprendo com isso. Olha que legal. Então, ao invés de você dizer, caramba, eu errei demais aqui nessa dieta e acabou me prejudicando no tratamento, né? Eu me intoxiquei demais com um monte de coisa química que não era legal de comer, etc e tal. Ao invés de focar aqui, já vamos direto aqui. Então, o que eu aprendo com isso? O que eu aprendi? Que ao invés de eu comprar coisas prontas no supermercado, eu preciso de me organizar para ter alimentos mais saudáveis que vão contribuir para o meu tratamento, por exemplo. Daí, você deixou de pensar só no fracasso e criou um novo comportamento. Então, use todos os seus fracassos, entre aspas, porque não existe fracasso, né? Tudo como feedback, tudo como mola propulsora de aprendizado. Então, tudo que acontece na sua vida, por mais que você ache que não deu certo, que foi errado, tudo isso pode contribuir para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para a sua melhora de saúde, enfim, para aquilo que você tanto deseja. Terceiro ponto, a gente vai falar rapidinho sobre os pressupostos, que são várias coisas que a PNL traz como bases que vão contribuir para a gente ter essas alterações da forma de lidar com as coisas. Tem vários, mas eu vou citar 4 aqui que eu acho que são muito pertinentes para esse momento que a gente está conversando e para o assunto que a gente está abordando. Primeiro, que tem a ver com o que eu já falei lá no início, né, sobre significado. A gente chama na PNL de o mapa não é o território, ou seja, a representação que eu tenho sobre algo, o significado que eu tenho sobre algo, não é a realidade. Caramba, Roque, agora eu fiquei confuso. O que você quer dizer com isso? Então, vamos lá. O significado que eu posso ter sobre determinado assunto, por exemplo, vamos por hipótese que eu vá falar sobre a minha opinião sobre vegetarianismo, por exemplo, tá? Então, o significado que tem de vegetarianismo, ele é meu, é aquilo que eu optei por ter de significado, mas ele não representa o vegetarianismo como um todo. Ele é apenas o meu ponto de vista sobre algo, mas o que eu tenho de significado, né, de interpretação sobre o que é o vegetarianismo, ele é muito menor do que toda a realidade. E uma vez que eu sei que quem atribui o significado das coisas sou eu posso mudar a qualquer momento. O significado que eu tenho sobre alguma doença, por exemplo, não é? É muito mais o que eu escolho ter sobre aquilo do que, de fato, o que aquilo é. E olha quão libertador é isso. Quando eu percebo isso, que o significado é aquilo que eu escolho atribuir, então, se eu passo a mudar o significado interno daquilo que eu estou passando, daquilo que eu estou vendo, toda a minha ação
com relação àquilo, né? Como eu vou lidar com aquilo na minha vida, vai ser diferente. Então, lembrem-se sempre que o significado é aquilo que cada um tem sobre algo e não aquilo representado na realidade. Entende? Então, isso é muito importante a gente saber. Outro ponto é a questão da ecologia, que a gente fala muito na neurolinguística, que ecologia é o perfeito balanço que eu tenho das coisas dentro de mim e que estão ao meu redor. Por que a ecologia é tão importante? Porque eu preciso o tempo todo checar se aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou pensando em fazer, ele age em harmonia com meus valores, princípios, ou seja, a minha ecologia interna, e se também aquilo que eu estou querendo fazer, aquilo que eu estou pensando em fazer, também tem a ver com a minha ecologia externa, as pessoas que estão próximas de mim, né, o local, a comunidade que eu vivo, enfim. É muito legal a gente lembrar dessa questão da ecologia, mas hoje, especificamente, eu quero aprofundar na ecologia interna, ou seja, como que você busca as decisões e toma essas decisões baseado no seu equilíbrio interno, daquilo que para você é bem conectado com seus valores e princípios, daquilo que você acredita sobre a vida, daquilo que você acredita que é o mais importante para você. É muito importante, em qualquer que seja a fase da vida, e principalmente nos momentos mais desafiadores, que a gente tome decisões que sejam ecológicas para nós. Que sejam decisões que ao eu pronunciar isso, quando eu pronuncio isso para mim, eu falo, caramba, isso me cai muito bem. Não choca com meus valores, eu não estou me ferindo, eu não estou me diminuindo quando eu tomo essa atitude. Isso é ecologia interna e é muito importante que a gente pense bastante sobre a ecologia interna, ou seja, sobre aquilo que a gente está querendo fazer e checar aqui internamente se isso bate muito bem. Outro ponto é, se não está funcionando, faça outra coisa. Isso é muito importante. Então, às vezes a gente insiste num determinado jeito de ser, insiste numa determinada forma de fazer as coisas e muitas vezes não dá resultado, mas a gente continua insistindo e espera que um dia dê resultado, né? Quantas pessoas eu já atendi que queriam emagrecer sem mudar nenhum tipo de comportamento, né? Elas continuavam sendo daquele jeito, comendo o que comiam, sem exercício, sem nada, e esperavam que se tomasse um chá ou algum determinado medicamento, elas iriam emagrecer facilmente. Não tinham disposição para mudar a forma para chegar no resultado. E isso serve também para você em qualquer momento da sua vida. Se você percebe que a sua forma de lidar com os desafios da vida, a sua forma de conduzir as coisas da sua saúde não estão indo num bom caminho, procure logo novas formas de fazer aquilo acontecer. E como é que eu posso encontrar novas formas? Estudando, principalmente conectando com pessoas que tenham conhecimento sobre aquilo ou que tenham passado por aquilo e tido um resultado muito positivo. Essas pessoas podem ter conseguido superar um determinado aspecto na vida. É super bacana que você conecte com essa pessoa e pergunte para ela, como você fez? O que você pensava para poder chegar nisso aí? Como é que você conseguiu lidar tão bem com essa situação? Ouve. E se isso conectar com a sua ecologia interna, quando você falar, caramba, essa forma que ela fez foi muito boa. E aí depois você se pergunta, isso bate com meus valores e princípios, com aquilo que eu acredito da vida? Aí você fala, pô, bate. Então, pronto, vai na ação, bora fazer. Então, é muito legal que a gente procure se conectar com pessoas que possam me dar recursos para lidar com as minhas dificuldades, com as minhas necessidades de crescimento, ou seja lá o que for. Busque pessoas que já tenham passado por isso ou pessoas que tenham um conhecimento para te passar. E assim você consegue estudar uma forma diferente de fazer e depois de estudar, fazer, né? Lembra que mais importante do que saber é a experiência, é a prática. Isso é fundamental. E, por último, é um outro ponto que eu gosto muito dele, e esse ponto eu considero um dos que
mais me possibilitou crescimento pessoal, profissional, relacionamentos, para tudo, que é a questão da flexibilidade. Flexibilidade. Quanto mais uma pessoa é flexível, mais sucesso ela experimenta. E aqui eu falo sucesso, qualquer sucesso da vida, tá, gente? Tô falando de sucesso profissional, financeiro, não. Sucesso é você conquistar aquilo que você deseja tanto, não importa qual área da vida seja. E a pessoa mais flexível, ela consegue melhores resultados. E a flexibilidade a gente consegue quando a gente cria uma base forte e sólida. E a partir do momento que eu crio uma base forte e sólida de valores e princípios que norteiam a minha vida e que me norteiam para tudo, independente do que acontecer aqui fora, eu consigo ser flexível. É aquela velha história do bambu chinês, né, que você já deve ter ouvido falar, que você planta ele, rega, aduba e passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, lá no 5º ano é que o bambu começa a crescer, começa a sair da terra. Durante todos esses 5 anos ele passou criando raiz, criando uma estrutura, uma base. E aí a partir do momento que ele sobe, não importa a tempestade que venha, ele está ali. O carvalho que está do lado dele bate um temporal forte, cai. Não aguenta, porque é muita estrutura e pouca base. E o bambu não, ele tem muita base, muita estrutura, muita raiz que fixa ele. Além disso, o material dele é flexível. Então, quando eu falo o material flexível, aí eu te questiono, como é que está o seu material, tá? Sua mente, seu coração. Está flexível ou já enrijeceu demais? Você ainda se permite questionar das formas que você usa para lidar com a vida? Ou você já chegou no ponto de falar assim, eu sou assim, eu nasci assim, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim e não tem mais jeito. Você costuma falar para você mesma que é desse jeito e não tem outra forma? Você é daquelas que quando senta para conversar com as pessoas, já fala logo, não, eu sou assim, desde que eu nasci, eu sou assim. Minha mãe falava que eu era assim e não tem jeito não, eu sou assim mesmo, não tem jeito, não tem jeito. Se você tiver desse jeito, cuidado, que você está se tornando um carvalho duro, rígido e que qualquer temporal que venha acontecer na sua vida vai cair. Mas se tornar um bambu é possível a qualquer momento, desde que você se permita questionar essas verdades que você tem, muito absolutas. Lembra que eu falei lá em cima da questão do mapa, né, do significado que você tem do mundo? Se você enrijece alguns significados aí, você está se tornando uma pessoa dura, rígida e propensa a quebras, propensa a cair. Porque se você começa a ter significados que possam ser alterados, a sua possibilidade de resultado é muito maior na vida. Porque você o tempo todo está pronta para se questionar e mudar pontos de vista. Não estou falando para você mudar valores e princípios, isso está na raiz. Eu estou falando sobre alguns significados, algumas crenças que você coloca aí, que ficam enrijecendo você e te atrapalhando a experimentar uma vida mais flexível e que seja mais fácil de adaptar a qualquer problema que possa ocorrer na sua vida. Então, é muito importante isso aí. Esses 4 pontos eu acho que são muito legais dos pressupostos. Então, o mapa não é o território, ou seja, aquele significado que você tem não representa a realidade, é só o significado que você escolheu. A questão da ecologia, de sempre checar internamente se qualquer ação ou decisão vai de acordo com os seus valores e princípios, e aqui a gente vai falar só mais da ecologia interna, que eu destaquei mais. O outro ponto é, se alguma coisa que você está fazendo não está dando o resultado que você quer, questione-se, mude e busque orientação para tentar uma outra forma de chegar no resultado. E por último, a questão da flexibilidade, que é tão importante para você passar por qualquer coisa na sua vida. E aí, nesses momentos finais, eu quero trazer para vocês um exercíciozinho que a neurolinguística traz, que é muito simples e prático para você lidar com qualquer coisa e buscar recursos, que a gente chama na neurolinguística de recursos, que é quando eu busco formas para lidar com alguma coisa. É uma pirâmide simples que vai compor o seu estado. O estado
é como eu me sinto, né? Vamos dizer assim, se eu tiver para fazer uma prova, por exemplo, que vai ter de um concurso público, as emoções que eu tenho no momento, os pensamentos que eu tenho no momento, a forma como eu falo comigo que eu tenho no momento, elas criam o meu estado. Eu posso frequentar um estado de ansiedade, em que eu tenho uma postura da ansiedade, em que eu tenho uma linguagem interna aqui da ansiedade, em que eu tenho um foco, uma direção que vai alimentar ainda mais a ansiedade, né? Eu fico falando, caramba, eu vou esquecer disso. Nossa, e se eu esquecer de marcar a prova? Caramba, e não sei o quê. E isso, e aquilo. E a respiração vai ficando ansiosa. E tudo isso vai contribuindo para eu aumentar meu estado de ansiedade, que não é um estado de recursos para eu fazer a prova. Para eu fazer a prova eu não preciso de estar tranquilo. E olha eu criando um monte de estado de ansiedade aqui com essas questões. E aí, o estado ele é composto basicamente de um triângulo. Vamos imaginar 3 aspectos que vão compor esse estado. O primeiro aspecto, base, seria a fisiologia, como eu respiro, como é que está a minha postura, tá? Como é que está a minha linguagem corporal. Tudo isso, inclusive o tom de voz, a velocidade que eu falo, tudo isso está ligado à minha fisiologia, ou seja, como o meu corpo se apresenta naquele momento. Um outro aspecto é a questão do foco, ou seja, para onde está direcionado o meu pensamento. Lembra que eu falei lá atrás? O foco deixa de ser o que eu não quero para ser o que eu quero. Então, o foco, ele também determina demais o seu estado. Para onde que está direcionado o seu pensamento. E por último, a linguagem. O que você fala com você nesse momento que produz esse estado, seja um estado de pouca capacidade, seja um estado de recurso. Então, basicamente, o que a gente usa quando tem um problema que aconteceu? Tá? Você recebeu uma notícia que você não gostou muito, por exemplo. Primeira coisa que a gente deve procurar fazer, assim que você toma consciência que, caramba, não gostei do jeito que eu reagi. Então, vamos lá, você reagiu, recebeu a notícia, reagiu. Primeira coisa que você vai fazer, muda a fisiologia, muda o estado. Postura aberta, peito aberto, queixo levemente inclinado. Se for uma coisa muito triste, você pode até ficar olhando para cima um pouco. Isso ajuda demais a mudar seu estado fisiológico, que vai mudar os seus sentimentos também. Você nunca vai ver uma pessoa deprimida assim. Assim como você não vai ver uma pessoa comemorando o sucesso da vida fechada. Então, muda logo sua fisiologia, muda a respiração. Então, se a respiração estiver ansiosa, comece a fazer um exercício de respiração mais tranquilo. E aí, a partir do momento que você mudou a fisiologia, mexi na postura, abriu o peito, queixo um pouco inclinado, a respiração mais firme e colocada, eu vou começar a orientar o meu foco, o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. Quanto mais eu repito para mim o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero, lembra que tem que ser algo que não é fantasioso, mas próximo da realidade. Você começa a pensar positivamente naquilo que você vai fazer, naquilo que você quer experimentar, naquilo que você vai tomar de atitude. E aí, por último, você vem com a linguagem. Comece a conversar com você trazendo recursos. Então você pode falar coisas do tipo: eu já passei por várias coisas na vida e sei que muitas coisas são passageiras. E a partir do momento que eu decido agir e focar mais positivamente, eu dou conta de resolver muita coisa. Você pode também falar para você: eu tenho muitas pessoas que podem me apoiar, eu tenho tantas pessoas que podem me apoiar, eu não estou sozinha nessa jornada. Eu posso também falar, várias pessoas já passaram por isso e conseguiram ter um resultado bom e ter uma vida normal novamente. Percebe que eu começo a falar coisas que são reais e que vão contribuir para eu criar um outro estado. Então eu já mudei minha postura, mudei a respiração, mudei o meu foco e mudei a minha forma de falar comigo mesmo. Quando você muda esse triângulo, você acessa um outro estado que vai favorecer você a fazer A, B, C ou D, seguir o plano que você tanto quer fazer as coisas na vida. Então você vai para uma ação positiva, para um enfrentamento, para encarar o problema.
Então, toda vez que você tiver algo que aconteça na sua vida que você não curtiu, vai lá, lembra de mim aqui, ó. Triângulo, postura, respiração, fisiologia, depois, foco, para onde eu estou orientando o meu pensamento, o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. Esquece o que você não quer, só o que eu quero, só o que eu quero, só o que eu quero. E depois, linguagem, converse com você trazendo recursos, possibilidades, uma linguagem positiva. Quando você fechar esse triângulo, você vai ver que você vai se sentir muito melhor para lidar com qualquer coisa. E às vezes você pode até usar isso. Eu recomendo muito que você faça a seguinte coisa. Faz esse exercício, bota uma música, alguma coisa que te gera um estado de recurso, um estado positivo, senta e cria um planinho de ação, respondendo cinco perguntinhas só que você vai colocar. Anota aí. Pergunta número 1, o quê? O que eu vou fazer? O que eu quero fazer especificamente? O que eu vou fazer? 2, quando? E o quando tem que ser assim, dia e hora, tá, gente? Não vem assim, mês que vem. Mês que vem não é data. Então, quando? Dia e hora. 3, como? Como que isso vai acontecer? Como que eu vou fazer isso se tornar uma realidade? 4, onde? Então, especificamente, onde isso vai acontecer? Para não ficar solto demais. E por último, quando você responde o porquê, ou seja, o grande motivo que tem por detrás disso, o que eu vou ganhar de benefícios quando eu fizer, você ganha mais poder, mais foco para fazer aquilo. Porque aquilo que você escolheu lá em cima na primeira pergunta passa a ter um significado ainda mais importante. Aquilo passa a ser algo que você realmente quer porque tem um benefício. Então, repetindo, o que, quando, como, onde e porquê. Responda essas 5 perguntas. Crie o seu plano de ação. E eu tenho certeza absoluta que você vai dar conta de enfrentar muita coisa na sua vida. Que você vai estar cada vez mais preparada para lidar com qualquer coisa que aconteça na sua vida. Esse é o meu desejo e eu confio que você vai conseguir fazer isso. Então eu consegui, dentro dos 37 minutos agora batendo, entregar para vocês um pouquinho daquilo que eu acredito que pode ser a minha contribuição para que você enfrente qualquer coisa na sua vida. E lembre-se que só você é responsável para esse enfrentamento ser um sucesso. Só depende de você, da sua escolha. E eu acredito em você.